e quem assume as consequências de tudo isso. Porque eu vejo que políticos neste país, Melchor, eu não sei se você percebe uma mudança, uma tendência recente nos últimos anos na Espanha, na qual há total impunidade por parte das pessoas poderosas para fazerem o que quiserem. Eu vivi, eu não quero falar. Em geral, as pessoas poderosas. Existem pessoas poderosas, eu conheço muita gente poderosa e conheço gente miserável e gente incrível. Ou seja, o fato de ter poder não te torna uma pessoa má. Certo? Tem de tudo, como em todo lugar e como em todos os ofícios e em todas as profissões. Mas é verdade que nesse caso tem gente influente que fez parte de uma estrutura de abusos sexuais e que não pagou pelas consequências, para mim parece inacreditável. Que no Congresso dos Deputados, em alguma ocasião, sendo Odon Elorza deputado, porque houve um momento em que Odon Elorza, Pedro Sanches, afastou Odon Elorza. Eu acho que chegou um momento em que Sanches, vendo tudo o que eu estava revelando do caso Cabezudo, né, viu que era um perigo para ele ter Elorza ao seu lado. E no Congresso dos Deputados, em alguma ocasião, algum deputado, se não me engano, do Vox, né? Orza intervinha em tudo, seja sobre Odon ou qualquer tema. E disseram isso para ele no Congresso, né? Senhor Orza, não fale disso, fale da pedofilia. E quando eu vi isso, eu disse: e não tem ninguém entre os 350 deputados que estão sentados ali que diga: ei, para quem disse isso, diga: ei, ou para você, senhor Orza, o que é isso de pedofilia? Por que o Dom Orza tem que falar sobre pedofilia? Hein? Por quê? Hein? Alguém do Vox sabe de alguma coisa e joga isso pro Orza? Tipo, nem. Sem. E por que o senhor não aprofunda nesse assunto? Ninguém quis, nem partidos políticos. O feminismo institucional. Onde está o feminismo institucional? Essas feministas que ficaram dando lição, né? Alguma delas abriu a boca para apoiar as vítimas de Cote Cabezudo, aquelas com a vida destruída. Só houve uma associação feminista de Irum, uma pequena associação feminista que apoiou essas mulheres. Curiosamente, uma associação feminista que não recebia €1 de financiamento público. A associação Clara Campo Amor. Se chamava assim? Não, né? Digo que é muito ligada ao Partido Socialista Obrero Espanhol e que Clara, Campo Amor ligado ao Partido Socialista Obrero Espanhol. que vai de sim, eles têm. Uma história estranha assim. Essa associação que passa o dia todo denunciando e falando sobre feminismo, onde estava esse pessoal? Irene Monteiro e companhia, onde estiveram em relação ao caso Cote Cabezudo? Não interessa para eles, Melchor. Acho que isso só prova que o feminismo é uma arma. Isso para mim é algo desolador. Quer dizer, a solidão em que estivemos, me refiro às vítimas, ao Mário Dias, o advogado. O que é? O trabalho que esse homem fez é tão admirável e, além disso, ele já é meu amigo, por quem tenho uma admiração e um respeito enormes. Pelos anos que ele passou lutando e lutando e lutando para levar esse caso adiante. Até que conseguiu que ele fosse preso, que houvesse um julgamento e que condenassem Cote Cabezudo. É o silêncio da sociedade, da mídia. Isso em San Sebastião, o caso de Cote Cabezudo era conhecido por muita gente. Muita gente sabia disso. Tenho numa pergunta. O caso, como no final, termina mesmo com o vilão de Entre Rejas? Sim, houve um julgamento e
Ou, Quer dizer, vocês estão satisfeitos com o resultado do trabalho de vocês no final? Ou esperavam que fosse muito mais... Queria mais repercussão e responsabilização de pessoas? não, vamos ver. Eu estou satisfeito por ter cumprido com meu dever e de ter estado do lado das vítimas, que é onde acredito que eu deveria estar. E depois, se não fosse por Mário, 10. Essencialmente pelo advogado e pelo que eu pude contribuir, minimamente dando voz às vítimas e ao caso. Não teria havido julgamento e Cote Cabezudo não teria sido condenado, mas ele foi condenado a 28 anos de prisão. Que é uma pena, é uma piada. Sim. Você valoriza tudo o que ele fez? Sim, mas isso é mais uma questão da lei punitiva aqui na Espanha, não é? Bom, mas o fato é que ele foi condenado e no julgamento ele estava lá. Eu achei muito bonito. Como o advogado que no fim das contas fala em nome das vítimas, dizia ao tribunal: quando pedir a condenação, e ele diz: o que nos importa mais do que os anos que Cote Cabezudo vai pegar? É uma sentença que reflita a verdade dos fatos que aconteceram do que Cote Cabezudo fez com essas mulheres. Ou seja, isso é o que nosso principal objetivo, dizia o advogado. Um resultado de fatos comprovados, como se diz juridicamente, que reflita a verdade do que aconteceu, e depois aos anos que o tribunal considerar. Para mim, a sentença me parece absolutamente pequena, mas acho muito importante ter conseguido chegar à condenação. Sem o advogado D. Daqui mandamos um grande abraço para ele. Mário Dias, Mário diz, você é um grande cara por não, mas muito grande sim. porque eu imagino o quão frustrante deve ser tentar. Quando você fala com uma vítima, na verdade não era só uma. Quantas mulheres foram? Boa pergunta. Quantas mulheres? Foi uma ação coletiva? Bem, coletiva. Quantas mulheres foram abusadas por Cote Cabezudo? Bem, pelo Cote Cabezudo, podem ter sido dezenas e dezenas, quer dizer, o Cote Cabezudo Não há um caso na Espanha de um estuprador em série como o Cote Cabezudo, né? As denunciantes eram 21 no julgamento. 21 só no julgamento? Sim. E há garotas que não denunciaram porque diziam: vendo o calvário que essas garotas estão passando, o tratamento que estão recebendo. Da juíza Ana Isabel Pérez Azenjo: é nós, eu não quero. Já sofri o suficiente com o Cote Cabezudo para agora ainda sofrer no tribunal. E então houve algumas que não quiseram denunciar? Então, um enorme abraço e grande reconhecimento para essas mulheres tão corajosas que se atreveram a passar por esse calvário. E No documentário, em nome delas, elas aparecem com o rosto delas, tá? Algumas dessas garotas por quem eu tenho um carinho imenso e uma gratidão enorme por terem me permitido estar ao lado delas. caramba, meu choro, é incrível. Você acredita que sem a exposição pública e a insistência do advogado, esse homem teria ficado impune? Foi uma verdadeira guerra de guerrilha para botar esse desgraçado atrás das grades? Que é o fato de que eu pude contribuir modestamente em algo porque fui o único que deu voz a eles, digamos. Bem, Porque a voz é muito importante. Porque se as pessoas não fazem barulho, no final do dia tudo pode ser varrido para debaixo do tapete como estavam fazendo. Mas se não fosse por Mário Dias, o advogado que não desistiu e que ao se deparar com uma juíza que maltratava as meninas e ele também, e não parou até conseguir que afastassem a Q, é muito significativo que de 2013 até 2018, Ana Isabel Pérez Azenjo não decretou a prisão de Cabezudo. E que quando o caso
Quando afastam essa juíza, audiência por descumprir obrigação. O caso fica com um juiz chamado Julián Garcia Marcos, que imediatamente decreta a prisão. Mas sem o trabalho de Mário Dias. De estar ali, não desistir, de continuar lutando, teria sido impossível e Cote Cabezudo teria saído impune, absolutamente. No final do dia, essa história tem um final feliz pela perseverança de vocês, pela coragem das garotas e pelo grande trabalho de Mário Dias. Incluo você, Melchor, por sua coragem e quero comentar as consequências pessoais que enfrentou por isso. Mas ainda me faltam várias peças. Falta apenas a queda da juíza que o protegia. O Dom Elorza, falta que caia o apresentador da roleta da Mediaset. O próximo é Jorge Fernandes, que ainda continua distribuindo sorrisos e carinho com esse carisma. Depois tem um monstro atrás que tira fotos com uma menor enquanto vocês sabem, enquanto termina. Isso é simplesmente brutal. O que filmava foi pego? Faltam muitas peças em toda essa estrutura de pedofilia e violência sexual. Sim, falta isso. Eu te digo que continuo investigando, que haverá uma segunda parte do documentário. E que eu não vou parar. E que o mérito fundamental é dessas garotas, que eu adoro, que tem muito mérito, que tenham continuado na batalha. Apesar de como foram tratadas pela juíza Ana Isabel Pérez Azenjo e por Mário Dias, o advogado, esses são os que têm mérito. Ou seja, o silêncio dos meus colegas, por assim dizer, porque não me considero colega de toda essa gente, mas o silêncio do jornalismo me parecia aterrorizante. Inclusive. Quando eu comecei a falar, fui interrompido e não consegui desenvolver o assunto. O caso Cote Cabezudo e Odon Elorza. Na Mediaset, um jornalista muito conhecido me mandou um WhatsApp dizendo: Melchor, você é um sem vergonha. Você quer mencionar esse jornalista? Eu sigo um pouco, é uma briguinha pessoal, jornalista muito conhecido. Você não quer mencionar ele, né? Não. É que me dá preguiça, não é por querer esconder, é porque me dá preguiça mesmo. Eu não quero ficar contando histórias pessoais, mas foi terrível pra mim. Mas Por quê? Ele só te disse, você é um sem vergonha e pronto. você é um sem vergonha. Como você tira Odon Elorza? Eu sei por quê. É porque ele é um cara amigo do Odon Elorza. Ele é um jornalista, guipuscoano. E eu disse pra ele, olha, o Odon Elorza me tirou disso, porque esse caso está aí. Eu disse, de qualquer forma, o sem vergonha se dá, Odon Elorza não pode ir. E por que você tem que trazer isso à tona, agora? Isso é incrível, você é um sem vergonha, não sei o quê. E eu disse, olha, qualquer momento é bom pra denunciar um estuprador. O que é isso? Eu não acreditava. Agora eu vou te mostrar, seja lá o que for. Sim. Odon não é porque não há condenação definitiva. No mínimo, ele financiava com dinheiro público as ações de alguém comprovado 100% por vídeos. E dizer O que faz um jornalista insultando? que isso é em relação ao Odon Elorza? Outra, em uma das ocasiões em que Mário Dias pedia a prisão de Cabeçudo. Quando um advogado pede prisão, ocorre uma audiência chamada vista, que é no tribunal, a juíza, o acusado ali presente, o promotor e a acusação. E em alguma ocasião foi realizada uma audiência de pedido de prisão, sem a presença de Cote Cabezudo. Isso é algo delirante, que vão debater se um cara vai ou não para a prisão, e esse senhor não está lá. E em uma ocasião, Cote Cabezudo não compareceu e seu advogado disse que ele estava no hospital. No dia seguinte, saiu uma foto de Odon Elorza no Diário Vasco, tirada por Cote Cabezudo, que, tendo dito ao tribunal que não iria a uma audiência de prisão porque estava no hospital.
Ele estava tirando uma foto de Odon Elorza na praia de La Concha, legendado. Então, eu sobre Odon Elorza, a única coisa que digo é o que... é verdade? Eu nunca disse que Odon Orça seja um pederasta, um pedófilo. Eu não disse isso. O que eu disse e reitero é que Odon Orza há uma testemunha que o aponta como pessoa-chave no esquema de corte cabezudo, Sim, só de olhar pra eles. no esquema de captação das garotas. Sim, contei como em sede judicial. Em um tribunal de San Sebastián. Uma testemunha é obrigada a dizer a verdade com seu rosto, com seu nome e sobrenome, olhando para um juiz. Disse. Odon Elorza é conhecido em San Sebastián como o Foleninhos, não sou eu quem diz. E Odon Elorza? Ele entrou com um processo contra mim e perdeu. Tudo o que digo tem respaldo em processos judiciais.